Olá amigos do canal Medo Noturno. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Dante, seu parceiro para a Hora dos Sustos. Irei acompanhar vocês daqui pra frente contando os relatos mais bizarros e sombrios que puder. Então vai lá e pega uma xícara de café e vem ouvir os relatos de hoje. Para ter uma experiência mais imersiva e envolvente, utilize fones de ouvido. Prontos? Vamos começar. Vitor nunca acreditou em histórias de assombrações. Ele era um homem lógico, cético, alguém que confiava apenas no que podia ver e tocar. Mas depois daquela noite, ele nunca mais confiou em seus próprios sentidos. Tudo começou quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu sem pensar. Seu nome está na lista. Era uma voz distorcida, rouca, como se falasse através de um rádio antigo. Quem é? Que lista? Vitor perguntou, franzindo a testa. A ligação caiu. Ele ignorou. Golpes telefônicos aconteciam o tempo todo. Mas, naquela mesma noite, recebeu outra ligação. Do mesmo número. Seu nome está na lista. Dessa vez, desligou na hora. Na manhã seguinte, encontrou um bilhete embaixo da porta do apartamento. Um papel velho, amarelado, com uma única frase escrita à mão. Seu nome está na lista. Foi aí que começou a se preocupar. Verificou as câmeras do corredor. Ninguém havia passado por ali durante a noite. E então, os telefonemas continuaram. Sempre na mesma hora, 3h12 da madrugada. Cada vez que atendia, ouvia a mesma frase. Às vezes, apenas sussurros, respirações, um som distante de algo rangendo. Na quarta noite, não o atendeu. Mas, alguém atendeu por ele. Quando checou o registro no celular pela manhã, viu que a chamada havia sido atendida exatamente às 3h12. Por 7 minutos. Ele estava dormindo. Mas alguém no seu apartamento havia ouvido tudo. Na noite seguinte, deixou o celular desligado. Mas acordou com a televisão ligada. Ruído branco. Som estático. E no meio do chiado, por uma fração de segundo, ele ouviu sua própria voz sussurrando a frase. Seu nome está na lista. Vitor sentiu o sangue gelar. Foi até a porta do apartamento para sair dali, mas a fechadura estava trancada por dentro. Com 2 voltas. E ele nunca trancava a porta dessa maneira. Seu coração disparou. Havia alguém ali com ele. E foi então que ouviu. Do outro lado da porta. Respiração. Lenta. Baixa. Vitor olhou pelo olho mágico. E viu um olho olhando de volta. Ele tropeçou para trás, engolindo um grito. Correu para o telefone e chamou a polícia. Mas quando os agentes chegaram, a porta estava destrancada. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma pegada. Nenhuma câmera registrou nada. Na noite seguinte, Vitor decidiu sair de casa. Reservou um hotel em outro bairro e dirigiu sem olhar para trás. Mas exatamente às 3h12, o telefone do quarto tocou. O número não era desconhecido desta vez. Era o número dele mesmo. Seus dedos tremiam quando atendeu. E do outro lado da linha, uma voz sussurrou. Seu nome está na lista. E agora, você já sabe o que isso significa. A chamada caiu. E então, a porta do quarto de hotel começou a se abrir. Sozinha. Vitor sentiu o corpo congelar. A maçaneta do quarto de hotel girava lentamente, como se alguém estivesse do outro lado, prestes a entrar. O instinto gritou para que ele corresse, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ele viu a porta se abrir apenas alguns centímetros, rangendo de maneira agonizante. O corredor estava escuro. E então, algo passou correndo lá fora. Vitor sentiu o estômago revirar. O movimento foi rápido demais, como um borrão na escuridão. Ele se forçou a respirar fundo e tomou coragem para avançar até a porta. Olhou para o corredor. Vazio. Mas algo estava diferente. O silêncio. Os hotéis sempre tinham barulhos de fundo, passos, portas batendo, vozes distantes. Mas ali, nada. Era um silêncio morto. Vitor olhou para o celular. 3h13. Uma batida surda ecoou dentro do quarto. Atrás dele. Ele se virou tão rápido que quase tropeçou. O guarda-roupa. A batida veio de dentro do guarda-roupa. Com o coração martelando no peito, ele estendeu a mão para a maçaneta. Abriu devagar. Roupas. Apenas roupas. Nenhum espaço para alguém se esconder.
Mas então, o telefone tocou novamente. Na tela, o número dele próprio. Ele atendeu com os dedos suando. Seu nome está na lista, Vitor. O sangue dele gelou. Dessa vez, a voz não era distorcida. Era a dele. Era sua própria voz, falando com ele. E então, ao fundo da ligação, ele ouviu a porta do quarto Ranger de novo. Só que, ele não estava abrindo. Vitor olhou para a porta. Ela estava se abrindo sozinha. E, atrás dela, na escuridão do corredor, tinha alguém parado ali. Imóvel. Alto. Apenas uma silhueta. Mas ele sentiu. Sentiu que aquela coisa estava sorrindo. A ligação caiu. A luz do quarto piscou 1, 2, 3 vezes, e tudo ficou escuro. A última coisa que Vitor ouviu foi o som de passos se aproximando. E uma respiração. Bem ao lado do seu ouvido. O breu dentro do quarto parecia se estender além das paredes, um vazio opressor que parecia sugar o próprio ar. Vitor tentou se mover, mas seu corpo estava rígido, como se algo invisível o segurasse no lugar. A respiração ao seu ouvido era quente, irregular. Algo estava ali, tão perto que ele podia sentir a presença. Então, um sussurro. Você já esteve aqui antes. O som veio de trás, mas quando Vitor se virou, não havia nada além da escuridão. O silêncio era denso, mas dentro dele, tinha algo esperando. Ele cambaleou para trás, os olhos se ajustando à penumbra. O corredor do hotel parecia diferente. Mais longo. Mais escuro. A silhueta à porta havia sumido. Mas Vitor sentia, a coisa ainda estava lá. Seu celular vibrou. Uma nova mensagem. Era um vídeo. Ele hesitou, os dedos tremendo ao apertar o play. A tela piscou. Era uma gravação do próprio quarto. Ele viu a si mesmo dormindo na cama, respirando pesado. Mas então, algo se moveu no canto do vídeo. A porta do guarda-roupa se abriu sozinha. Lentamente. E de dentro. Alguém saiu. A figura escura rastejou para fora do armário, com movimentos errados, distorcidos, como um corpo dobrado de maneira impossível. Vitor tentou parar o vídeo, mas a tela congelou. E, naquele instante, o ar ficou pesado. O espelho do quarto refletiu um movimento atrás dele. Vitor se virou num pulo. Nada. Mas então, o vídeo do celular avançou sozinho. A gravação mostrava Vitor ainda dormindo, e a coisa se aproximando dele. Chegou tão perto que seu rosto apareceu na câmera. Era ele mesmo. Mas não era ele. Os olhos estavam escuros, vazios. A pele pálida, como se fosse um reflexo de algo morto há muito tempo. A versão distorcida de Vitor sussurrou algo para seu eu adormecido. E então, ele virou a cabeça lentamente para a câmera. No vídeo, a boca da criatura se abriu. E dentro dela havia outra boca. E outra. E outra. Cada uma murmurando o nome dele. A luz do quarto piscou violentamente. Vitor olhou para o espelho mais uma vez. Dessa vez, seu reflexo não acompanhava seus movimentos. Ele tentou recuar, mas o reflexo sorriu. O celular caiu de sua mão. E no momento exato em que Vitor piscou, o reflexo saiu do espelho. E Vitor tomou o lugar dele. Se você gostou desse relato e quer continuar ouvindo nossas histórias, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos para a próxima história. Vitor acordou no chão frio de um banheiro público. O cheiro de desinfetante misturado a algo mais forte, algo metálico, invadiu suas narinas. Seu corpo estava pesado, como se tivesse passado horas desacordado. Ele piscou algumas vezes, tentando clarear a visão. A luz fluorescente piscava acima dele, lançando sombras erráticas nas paredes de azulejos brancos manchados de umidade. Tentou se lembrar de como tinha ido parar ali. Nada. Se levantou devagar, apoiando-se na pia. O espelho estava imundo, coberto por marcas de dedos e respingos amarelados. Seu próprio reflexo parecia distante, como se não pertencesse completamente àquele lugar. Olhou para a porta da cabine ao lado. Fechada. De repente, um som baixo veio de dentro. Algo arranhando o azulejo. Vitor prendeu a respiração. Tem alguém aí? Silêncio. Mas então, o arranhar recomeçou. Era um som ritmado, deliberado. Como se alguém estivesse riscando a parede de dentro da cabine, com as unhas. Vitor sentiu o coração acelerar. Ele não queria ver.
Não queria saber. Mas algo o obrigou a se aproximar. Colocou a mão na porta da cabine e empurrou devagar. Ela se abriu alguns centímetros, o suficiente para que ele visse. No chão, havia pegadas molhadas. Mas o que realmente o fez recuar foi o que estava escrito na parede dentro da cabine. Não é você quem está aqui. A tinta escorria como se as letras tivessem sido escritas recentemente. Mas não era tinta. Era sangue. Vitor cambaleou para trás, derrubando um dos dispensadores de papel. Seu peito subia e descia, o ar ficando mais pesado a cada segundo. A porta do banheiro rangeu. Ele se virou. Estava aberta. Ele sabia que a tinha fechado. Tinha certeza. O corredor do lado de fora estava escuro. E lá no fundo, além da última lâmpada piscante, alguém o observava. Parado. Imóvel. Mas Vitor sentiu. Sentiu que aquele alguém estava esperando ele sair. E o pior, ele sentiu que aquela coisa já o conhecia. O ar no banheiro ficou denso, pesado, como se sugasse sua energia. Vitor não sabia o que fazer. Ele podia sentir o olhar fixo daquela coisa no fim do corredor, mesmo sem enxergar direito os detalhes. Ele quis correr. Mas e se aquilo corresse atrás dele? O suor escorria por sua testa, sua respiração ficou curta. Seu instinto gritava para não se mover. Mas seus pés começaram a se arrastar, quase contra sua vontade. Passo após passo, ele se aproximou da porta aberta. O corredor escuro parecia se estender infinitamente, como se dobrasse a realidade. A luz piscava no mesmo ritmo do seu coração acelerado. O vulto no fim do corredor ainda estava lá. E então, se moveu. Não caminhando, mas se contorcendo. Como se estivesse dobrando o próprio corpo em ângulos impossíveis. Vitor sentiu a bile subir à sua garganta. Aquilo não era humano. Ele tentou recuar. Mas suas costas bateram contra algo. A porta do banheiro? Não. Algo quente e úmido. Alguém respirava atrás dele. Ele se virou num reflexo. Nada. Mas o cheiro. O cheiro era de carne podre. A luz piscou. O corredor pareceu engolido pela escuridão. Quando a lâmpada piscou de volta, o vulto que estava longe, agora estava bem diante dele. Vitor viu. O rosto. Ou o que deveria ser um rosto. Não havia olhos. Apenas buracos negros e fundos. A boca estava errada, cortada em um sorriso que se estendia além do natural. E então, a coisa sussurrou. Com a voz de Vitor. Não é você quem está aqui. A luz piscou novamente. E Vitor? Vitor nunca mais foi visto. Dias depois, a polícia encontrou o telefone de Vitor abandonado no banheiro. A última gravação feita pelo aparelho mostrava apenas ruído branco e um som estranho ao fundo, um arranhar contínuo, como unhas riscando azulejos. As câmeras de segurança do prédio captaram algo impossível, Vitor entrando no banheiro, mas nunca saindo. Seu rosto foi colocado em cartazes de desaparecidos, mas nada foi descoberto. Nenhum vestígio, nenhum indício. Como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. Até que, semanas depois, um segurança do prédio entrou no mesmo banheiro para uma ronda de rotina. Ele encontrou o espelho recém-limpo, refletindo o ambiente. Mas havia algo a mais ali. Um vulto no fundo da imagem, parado na entrada da cabine. Ele piscou, achando que era imaginação. Mas então, o reflexo sorriu. Um sorriso grande demais. E sussurrou. Não é você quem está aqui. E aí, amigos do canal? Me respondam uma coisa. A que horas vocês estão assistindo a esse vídeo? Quero saber quem são os corajosos que ouvem esses relatos à noite. Bora pro próximo. A estrada era um risco negro entre as colinas desertas, iluminada apenas pelos faróis do ônibus. Marta esfregou os olhos, lutando contra o cansaço. O relógio digital acima do motorista marcava 2h47 da manhã. O veículo balançava suavemente enquanto avançava pela rodovia vazia. Havia poucos passageiros. 3 fileiras à frente, um senhor dormia com a cabeça caída para o lado. No fundo, uma mulher encarava o celular. 2 bancos atrás de Marta, um adolescente usava fones de ouvido e batia o pé no ritmo de uma música inaudível. Ela tentou voltar a dormir, mas um som a despertou. Toque, toque, toque. Algo batia na janela. Marta franziu a testa. Como poderia ser? O ônibus estava em alta velocidade.
Virou lentamente a cabeça para o vidro. Nada. Apenas a estrada vazia e o reflexo pálido do seu próprio rosto. Suspirou, culpando o cansaço. Mas então, ouviu de novo. Toque, toque, toque. E dessa vez, veio da janela do outro lado do ônibus. O adolescente com os fones de ouvido não pareceu perceber nada. O velho na frente continuava dormindo. Marta começou a sentir um arrepio subir pela espinha. Virou-se devagar para o outro lado do corredor. E então viu. Um homem caminhava ao lado do ônibus. Não corria. Caminhava. Passo por passo, mantendo a mesma velocidade do veículo. Seu rosto era parcialmente encoberto pela sombra, mas ela pôde ver seus olhos muito grandes, muito fixos, diretamente nela. Marta abriu a boca para gritar, mas não conseguiu. Seu corpo parecia congelado. O homem sorriu. E então, bateu na janela novamente. Toque, toque, toque. Marta fechou os olhos, apertando as mãos no colo. Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Quando finalmente criou coragem para olhar de novo, ele não estava mais lá. O ônibus seguiu viagem. Mas o terror não havia passado. Porque agora, o banco ao lado dela estava ocupado. E o homem sorria. O som no teto do ônibus era baixo no começo. Um arranhar lento, metálico, como unhas raspando contra o ferro. Marta sentiu os pelos do braço se arrepiarem. Ela olhou para cima, mas tudo que viu foi o tecido encardido do teto da cabine. O ônibus balançava na estrada deserta. O motorista apertava o volante, os olhos arregalados no retrovisor. Ele também ouvia. Ele sabia que algo estava ali. O senhor que antes dormia se ajeitou no assento, resmungando. O adolescente tirou os fones de ouvido e franziu a testa, como se estivesse sentindo algo estranho. Então, o som ficou mais forte. Arranhados mais profundos, mais agressivos. Como se algo estivesse tentando abrir um buraco no teto. Que diabos é isso? O motorista exclamou. Tum! Algo pesado caiu sobre o ônibus. O veículo deu um solavanco. Marta segurou o encosto do banco, sentindo o estômago despencar. O motorista tentou manter o controle, mas as luzes internas piscaram. O motor roncou de maneira estranha, como se estivesse sufocando. A mulher no fundo do ônibus soltou um grito. Tem algo lá fora. Marta virou o pescoço para olhar pela janela. E então, ela viu. Dedos. Dedos pálidos e longos deslizando pelo vidro, do lado de fora. Não estavam grudados a uma mão. Apenas dedos, ossudos e brancos, andando sozinhos sobre o vidro como aranhas. Marta puxou o ar bruscamente. Pare o ônibus. Alguém gritou. O motorista não respondeu. Ele estava tremendo, apertando o volante com força, os olhos fixos no espelho retrovisor. E Marta percebeu o que ele estava vendo. Atrás do ônibus, na estrada vazia. Algo os seguia. Era alto. Muito alto. As luzes vermelhas da traseira do ônibus mal iluminavam sua silhueta. Mas Marta viu a forma. Pernas compridas demais. Um tronco fino. A cabeça caída para o lado, como se o pescoço estivesse quebrado. Mas o pior de tudo era a boca. Porque estava aberta. Muito aberta. E dentro dela, havia rostos. Marta piscou. O sangue gelou em suas veias. Os rostos estavam gritando, se contorcendo, como se estivessem tentando escapar. A coisa corria atrás do ônibus. E estava se aproximando. Se você está gostando dos relatos e gostaria de nos apoiar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Seu apoio é essencial para nós. Vamos para o próximo relato. A primeira mensagem parecia inofensiva. Oi. Vi sua foto na escola. Você tem um sorriso bonito. Sofia franziu a testa. O perfil não tinha foto nem nome real. Apenas um usuário chamado Vacher_01. Ela ignorou. Pessoas estranhas apareciam o tempo todo na internet. Mas, naquela mesma noite, outra mensagem chegou. Você sempre pega o ônibus das 17h15, né? Seu estômago revirou. Como ele sabia disso? O celular parecia queimar em suas mãos. Ela olhou em volta, a sala iluminada apenas pela tela do computador. Os cantos escuros pareciam se expandir. Deixou o celular de lado e respirou fundo. Talvez fosse só coincidência. Mas nos dias seguintes, novas mensagens vieram.
Ele sabia coisas. Sabia quando ela saía da aula. Sabia que tinha ido à cafeteria com as amigas. Sabia até que música estava ouvindo no Spotify. Acho fofo quando você cantarola enquanto caminha. Parece que está em outro mundo. O medo se tornou real quando uma foto chegou. A entrada da sua casa. Tirada do lado de fora. O clique da notificação fez seu coração saltar no peito. Seus dedos tremiam ao segurar o celular. O vidro da janela refletia seu próprio rosto pálido. Ela correu para os pais. A polícia foi chamada. Isso pode ser só um trote. Mas desative todas as redes sociais, mude suas senhas. Ela obedeceu. Mas, naquela noite, o celular vibrou outra vez. Senha nova? Boa tentativa, Sofia. Mas eu sempre estarei um passo à frente. A foto anexada mostrou algo pior. Ela mesma. Dormindo. O sangue sumiu de seu rosto. O celular escorregou de suas mãos e caiu no tapete. Alguém estava dentro da casa. Um barulho veio do andar de baixo. Sofia cobriu a boca com a mão, prendendo um grito. Os olhos encheram-se de lágrimas. A maçaneta da porta parecia frágil demais. Outro barulho. Passos. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e digitou para o pai. Tem alguém na casa. Os 3 pontos da digitação apareceram. O alívio durou menos de 1 segundo. A resposta veio. Eu sei. O mundo girou. Os dedos escorregaram no suor frio enquanto ligava para o número do pai. O telefone tocou no andar de baixo. Não era o pai dela. O som da campainha fez engasgar um soluço. Ela correu para a janela. Nada. O celular vibrou. Eu vejo você. A respiração travou. Um reflexo. Atrás dela. Ela girou, o coração na garganta. Nada. O quarto parecia vazio, mas a sombra escura no canto parecia mais densa. Como se estivesse observando. A maçaneta da porta girou. Sofia abriu a janela num tranco. O vento frio cortava sua pele. A varanda era sua única saída. A porta abriu. O medo a fez pular. O impacto no gramado machucou o tornozelo, mas a adrenalina a impulsionou para frente. Ela correu para a rua, descalça, desesperada. Então, os faróis. O carro preto freou bruscamente, bloqueando sua rota de fuga. Antes que pudesse reagir, uma porta se abriu. Uma mão forte agarrou seu braço. O cheiro de couro velho e ferrugem invadiu suas narinas. Escuridão. O motor roncou. Sofia tentou abrir a porta do carro, mas não havia maçaneta. Preso. Era isso. Era o fim. O homem ao volante riu. Você lutou bem. Mas eu sabia que esse dia chegaria. O tom era casual, como se falasse sobre o clima. O medo era uma coisa viva dentro dela, um animal enjaulado rasgando suas entranhas. Então viu algo. O celular. Os dedos deslizaram, tremendo. Socorro! Me pegaram. Placa XXX 1234. Entregue. O homem olhou pelo retrovisor. E sorriu. O que você tem aí? Ele torceu seu pulso até o celular cair. Você é esperta. Mas eu sou mais. Então, o som das sirenes. O sorriso sumiu. Os faróis azuis e vermelhos refletiram no espelho. Não. Ele acelerou, mas já era tarde. Bloqueado. Sem saída. O homem pegou algo do painel. Uma faca. Ele se virou para ela. Se eu não puder ter você, ninguém pode. Os vidros explodiram. Mãos fortes a puxaram para fora. Está segura. Está segura. O homem foi jogado ao chão, algemado à força, gritando insanidades. Sofia chorava, tremendo nos braços do policial. Viva! Mas nunca mais seria a mesma. Dias depois, ela voltou para casa. Mas nada parecia seguro. Cada sombra, cada notificação no celular, cada barulho na rua, tudo parecia um aviso. O terror não tinha ido embora. Ela tentou dormir. Mas algo a acordou. Uma notificação. O celular vibrava na mesinha de cabeceira. Nova mensagem recebida. Você sentiu minha falta?
Antes de irmos para o último relato do dia, se você chegou até aqui e gostou, me conta nos comentários qual foi sua história preferida junto com um emoji de foguete. Agora bora fechar o vídeo com chave de ouro. A mudança para a nova casa foi uma tentativa de recomeço, de deixar o passado para trás. Mas para Sofia, adolescente de personalidade forte e complicada, tudo o que significava era mais uma tentativa frustrada da mãe de tentar consertar a vida dela. A mãe, Carolina, tinha se casado com Marco, um homem de bom coração, mas que, para Sofia, representava apenas mais um intruso. Ele não era o pai dela, nunca seria. Ela não se cansava de repetir isso. Você não é meu pai, Marco. O que está tentando fazer aqui, hein? Você acha que pode me controlar? As palavras de Sofia ecoavam pela casa sempre que a tensão entre ela e o padrasto aumentava. Marco tentava, pacientemente, se aproximar, mas a jovem parecia cada vez mais distante, mais agressiva. Ele não sabia o que fazer para que ela o aceitasse, então, se limitava a tentar protegê-la da maneira que achava correta, como faria com qualquer filha. Mas para Sofia, aquilo tudo era uma imposição, algo que ela não conseguia e não queria aceitar. A casa nova, grande e isolada, deveria ser um alívio, um espaço para recomeços, mas para Sofia, era apenas um lugar onde ela tinha mais espaço para se sentir sozinha. Ela preferia sair à noite, sem avisar, ficar com amigos, desaparecer por horas. Sua mãe, preocupada com a filha, não sabia mais o que fazer. E, mesmo que tentasse disfarçar, Marco estava sempre atento a ela. Você já tentou falar com ela, Carolina? Acho que o problema é mais profundo do que parece. Ela está se afundando e não podemos ignorar isso, Marco sugeria, sempre com a tentativa de resolver as coisas com carinho, com paciência. Mas Sofia não via da mesma forma. Você está tentando ser meu pai, mas nunca será. Uma noite, enquanto a casa mergulhava no silêncio da madrugada, Sofia estava fora de casa, mais uma vez. Ela havia se esgueirado pela janela do seu quarto, um hábito que já tinha se tornado normal. Carolina e Marco estavam no andar de baixo, sem saber que sua filha estava novamente em suas escapadas noturnas. Era quase 2 da manhã quando Sofia chegou à porta dos fundos, tentando entrar discretamente, como sempre fazia. Mas quando colocou a chave na fechadura, algo não parecia certo. A porta estava aberta. A respiração de Sofia ficou mais acelerada. Ela olhou pela janela escura e não viu luzes acesas dentro de casa. Ela tinha certeza de que seus pais tinham deixado as luzes acesas. O silêncio estava denso, carregado de algo que Sofia não conseguia entender. Ela entrou na casa com cautela, mas quando passou pela cozinha, um som abafado interrompeu a paz da noite por passos. Ela congelou. A casa estava estranhamente vazia, mas havia algo mais, algo errado. Seus olhos se ajustaram à escuridão, tentando distinguir alguma forma. E então ela viu. Um homem alto, com uma máscara escura, saiu do corredor e parou à sua frente. O choque foi imediato. Ele não a viu, mas ela o viu perfeitamente. Ele estava carregando um saco e parecia ter acabado de sair de um dos quartos. Sofia recuou lentamente, sem fazer barulho, até que tropeçou em uma cadeira, fazendo com que o homem virasse a cabeça, dando-lhe um breve olhar. Seu coração disparou. Antes que pudesse reagir, ele avançou. Ela tentou correr, mas ele agarrou pelo braço com uma força surpreendente. Fique quieta. Não vamos machucar você, mas se não colaborar, tudo ficará muito mais difícil, disse ele com uma voz grave, quase calma. Sofia tentou se soltar, mas a força do homem era inabalável. Ela gritou, mas ninguém respondeu. Ela sabia que o pior estava por vir. Enquanto isso, no andar de baixo, Marco e Carolina estavam presos no porão, com as mãos amarradas e os olhos vendados. Eles haviam sido surpreendidos por 3 homens encapuzados que haviam invadido a casa e, sem fazer barulho, haviam tomado o controle total dos sistemas de segurança. As câmeras, as portas, as luzes, tudo estava sob controle dos invasores. Ninguém sabia o que eles queriam, mas o medo era palpável. Marco, tentando manter a calma, falou com voz baixa. Temos que sair daqui antes que eles façam algo com ela, com Sofia. Carolina estava em pânico. Ela não parava de chorar. Eu não posso perder a minha filha, Marco. Não posso. Marco sabia que a situação era grave. Eles precisavam sair, mas as probabilidades eram mínimas. Eles estavam em desvantagem, e Sofia, mais uma vez, estava longe do alcance deles. Sofia, por sua vez, estava sendo empurrada para o corredor escuro, onde os outros 2 comparsas estavam aguardando. Ela não sabia o que fazer, mas a adrenalina estava tomando conta dela. Ela tinha que sair dali.
Mesmo que não soubesse exatamente o que estava acontecendo, ela sentia que precisava proteger a si mesma e aos seus pais. Mas algo dentro de sua cabeça começou a questionar tudo. Ela reconheceu o medo no olhar dos homens. Não parecia ser uma simples invasão. Havia algo mais por trás disso. Algo que a deixava com um arrepio na espinha. Você vai se comportar, não vai? O homem que a segurava disse, ainda com a voz calma, mas havia um tom de ameaça em suas palavras. Sofia apenas o olhou, os olhos ardendo de raiva e medo. Mas então, algo a fez hesitar. A situação não estava mais apenas sobre ela. Estava sobre todos. Eles estavam todos em perigo. Ela se lembrou de algo que tinha lido na internet. Como invasores podem manipular sistemas de segurança, assumir controle total de uma casa, como apagar qualquer evidência. Isso não era só sobre um roubo. Era uma operação bem planejada, bem orquestrada. Mas por que Sofia? Por que eles a estavam deixando viva? A resposta veio de uma maneira que ela nunca imaginou. Quando os homens a empurraram para a sala, o maior deles, que parecia o líder, retirou a máscara. Era alguém familiar. Marco. Ele olhou para ela com um sorriso sombrio. Sofia não acreditou. Ela não queria acreditar. O que está acontecendo aqui? O que você está fazendo, Marco? Ela sussurrou, com a voz quase inaudível, um nó na garganta. O homem sorriu mais uma vez. Você realmente acha que é tão difícil enganar uma adolescente? Eu só estava esperando o momento certo. Ela congelou, os olhos arregalados. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Ele não era o padrasto protetor que ela imaginava. Ele estava atrás de tudo isso. Ele estava manipulando tudo. Ele tinha controlado as câmeras, a segurança. Ele havia se infiltrado na vida deles de uma maneira muito mais sinistra. Não é o que você pensa, Sofia. O que eu fiz foi pela sua segurança. Eu te avisei sobre a minha presença, sobre o que você estava fazendo, mas você nunca me ouviu. Agora você entende. Os policiais chegaram poucos minutos depois, respondendo ao alarme silencioso que Sofia havia enviado antes. Mas quando entraram, o que encontraram foi algo além daquilo que haviam imaginado. Marco havia desaparecido, e a casa estava cheia de pistas contraditórias. A verdade? Sofia nunca soubera o quão profundamente as coisas estavam enterradas no fundo do coração de Marco. No fundo, ele queria mais controle do que ela imaginava. E, de uma forma aterradora, ele estava disposto a tudo para salvar a filha que nunca teve. E então, amigos do Medo Noturno, gostaram dos relatos? Algum te chamou mais atenção? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Estaremos aqui todos os dias. Espero por você aqui. E para vocês não ficarem muito ansiosos até o próximo vídeo sair, vou deixar aqui na tela 2 outros relatos que eu sei que vocês irão gostar. Aproveitem e me deem o feedback de vocês. Fui.